É Gamora? É Garona? Ou é Yoda? Ou é Caco? O Muppet? Olá, eu sou a Flávia Gaza, esse é o canal do Garotas Geeks e a gente volta com mais uma análise do imaginário de Vingadores e dessa vez a gente vai falar da joia da alma. Eu pensei em falar em todas as joias, mas é muita coisa, cada uma significa um treco, então achei melhor focar. Esse vai ser um exemplo de como, quando a gente faz filmes ou livros, ou enfim, quando a gente faz uma obra que é muito diurna, ou seja, tem um herói, tem um vilão, tem alguém tentando sobrepujar alguém, você vai ver como certas análises ou certas coisas, como, por exemplo, que é uma pedra preciosa, talvez para o estudo do Duran, do Gaston Bachelard e tal, ele acaba sendo modificado exatamente por ele ganhar essa faceta diurna. E é por isso que eu acho interessante. Porque, assim, pedras preciosas, se a gente pegar especialmente o Gilbert Durand, que escreveu Estruturas Antropológicas do Imaginário, ele vai falar que tem regimes de diurno, que são os regimes de combate, os regimes digestivos de aceitação, que é o noturno, e o sintético, que é quando os dois acontecem ao mesmo tempo ou um depois do outro, como um grande ciclo. O que ele vai dizer é que as pedras, especialmente as pedras preciosas, porque a gente coloca nelas tanta coisa, elas vêm como um oposto daquilo que é diurno. Ele vai dizer que a pedra está ligada à Mãe Terra, então ele está ligado com essa coisa de você poder aceitar essa passagem de tempo. Ele também vai dizer que é uma coisa alquímica. Muitos alquimistas tentavam fazer um monte de coisas com pedras preciosas para transformar elas de outras coisas. Nos quadrinhos, as joias elas não vieram de algum lugar. Na verdade, tinha um cara que era tipo o ser primordial, que existia há muito tempo, que estava cansado de existir, estava sozinho, e ele resolveu se matar. E quando ele se matou, criaram-se dele todas as joias que estão na manopla do infinito ali do Thanos. No filme, elas são singularidades, mas mesmo sendo singularidades, elas não são apenas pedras preciosas nesse sentido de Gilbert Durand, porque elas não estão ali na Terra esperando para serem maturadas. Pelo contrário, elas têm uma consciência, elas têm desejos. E o fato dela ter desejo meio que muda tudo. Porque quando a gente geralmente atribui desejo para algo que não é humano, a gente costuma atribuir a versão humana do desejo, que pode ser algo super fofo e super legal, e pode ser algo que parte do princípio da cobiça, ou parte do princípio de pedir algo. Então, se você deseja muito algo, talvez você trate alguém mal, ou talvez você sobrepasse por alguém. Então, eu acho que na questão do filme, a preciosidade delas é de outro tipo, não do tipo de necessariamente estarem associados a uma natureza, mesmo porque elas podem mudar a natureza. A joia do tempo pode alterar o tempo, a joia do espaço altera o espaço. E a joia da alma, no caso, contém todas as almas de todas as pessoas que morreram. E ela tem... Não é falado nesse filme, mas em alguns quadrinhos ela ainda é mostrada com outros poderes, como a capacidade de ver todas as almas, saber o que elas estão fazendo. Então é um poder muito gigantesco. E porque a joia ela tem a sua consciência, ela pode pedir algo ou tirar algo da pessoa que a deseja. E isso sempre cai numa coisa muito mais, pra mim, edipiana, sabe? Daquela coisa do, olha, você tem que tomar cuidado com o que você quer. Toda vez que dizem que você tem uma profecia a cumprir e tem um preço a pagar, muito provavelmente você vai acabar pagando esse preço. Eu acho que talvez caia muito mais uma coisa assim do herói trágico do que necessariamente da preciosidade da coisa do noturno. Porque uma das coisas que é interessante que o Bachelard fala sobre pedra preciosa é o seguinte: parece-nos que a pedra preciosa possibilita precisamente estudar essas relações de uma matéria real com uma matéria imaginada. Nesse sentido, eu acho que sim, a gente pode tratar as pedras como algo da teoria do imaginário. Por quê? Porque a gente está vendo a visão de tempo, a visão de espaço e a visão de alma que os quadrinistas ou as pessoas que estão escrevendo esse filme, ou até mesmo os personagens têm dessas coisas que são imaginadas. Como é o tempo real, como é o tempo se você tem uma pedra que você pode alterar o tempo, e assim por diante. Porém, uma das coisas que a gente pode tentar analisar é o que é a concepção de alma para a análise do imaginário, ou seja, para os pensadores do imaginário, e talvez a gente chegue a alguma conclusão legal. Para Gaston Bachelard, a alma está ligada à própria questão da imagem. Para ele, o imaginário está ligado com a questão da alma. Toda vez que você faz filosofia, você meio que decide quais são as palavras que você vai sempre usar e você explica elas, porque elas têm para sempre esse sentido.
Então, quando a gente está falando de análise do imaginário, o espírito, ele sempre fala do espírito, tem a ver com a ideia. E toda vez que ele fala de alma, ele está falando da própria imagem ou do próprio imaginário. Ele vai dizer que a alma não vive no fio do tempo. Ela encontra o seu repouso nos universos imaginados pelo devaneio. Então, no universo imaginado pela galera que fez Avengers e X-Men, etc., existe um devaneio de poder, que é um poder complementar, se você quiser ver ali a nossa análise do imaginário de Thanos. E para isso, para ele poder chegar lá, ele precisa desse extra, que são essas joias, especialmente a joia da alma. Mas nesse universo imaginado, a questão da consciência é muito maior do que simplesmente humana. E é por isso que vem a noção de sacrifício. Agora, a noção de sacrifício, ela é dúbia nesse filme. Spoilers! Que não é a Gamorra que vai lá e sacrifica por algo. É o Thanos que sacrifica ela por ele mesmo. Então é sempre um sacrifício um pouco mais violento, um pouco mais diurno. É ele tentando ir atrás de algo, mesmo que ele mate aquilo que ele ame. E você percebe que, obviamente, ele ama ela muito, porque afinal ele consegue a joia da alma, mas a gente fica aí na dúvida se ele não ama mais ele mesmo. Talvez possa ser. Mesmo porque, quando você faz um sacrifício que não está certo, etc., a joia da alma tem uma maneira de te prender, é por isso que o Caveira Vermelha estava lá. E talvez a gente ainda veja as consequências desse sacrifício, que é real, mas não é tão real assim, pela própria Gamorra nos filmes futuros. Porque se a gente parar para pensar, o sacrifício real do Thanos, daquilo que ele mais ama, seria abandonar a sua própria missão. Não é verdade? Você não acha, Babs? Eu acho. Você acha, Lila? Você falou Garona ou Gamorra? Garona. Falei Garona? Não, tô só te confundindo. Ah, não me confunde! Eu gosto. E outra coisa que eu acho legal para falar da joia da alma e dessa questão da consciência é que a consciência, para a análise do imaginário, ela tem a ver com você poder fazer algo. A partir do momento que você cria consciência, é porque você também está criando o seu mundo. Sempre que você pensa em algo ou descreve algo, é como se você estivesse criando um mundo que, por mais que a gente compartilhe, é um pouco mais seu do que meu. Você sempre vai partir de coisas que têm a ver com a sua experiência. E consciência tem a ver com isso. Olha só. Na Terra e nos Devaneios da Vontade, o Bachelard vai dizer que para uma consciência que se exprime, ou seja, uma consciência que fala, que faz, etc., o primeiro bem é uma imagem. O primeiro bem, então, seria uma alma. E os grandes valores dessa imagem estão em sua própria expressão. Vamos lá de novo, que eu acho que tem várias coisas aqui para você possa entender. Se a gente está falando que a joia é uma consciência que se exprime, ou seja, ela coloca no mundo a vontade que ela quer, ela pede do outro um sacrifício, o primeiro bem dessa consciência é a sua própria alma, é a sua própria imagem. E no caso é o poder sobre a vida dos outros. E os grandes valores dessa imagem, ou dessa alma, estão na sua própria expressão. Ou é como se uma coisa complementasse a outra. Sempre que você vai apresentar uma coisa, um personagem ou uma ideia, como no caso da joia da alma, como ela se exprime e o que ela pede mostra exatamente quem ela é, e isso, em consequência, revela quem são todos os outros personagens. Porque a Gamorra, por exemplo, nesse momento, ela senta e dá risada da cara dele quando dizem que ele vai ter que matar ou sacrificar aquilo que ele ama mais. Porque ela diz que você não ama mais ninguém nesse mundo além de você mesmo. Então, de todas as mortes que existiram no Vingadores Guerra Infinita, sem contar as últimas que todos vão embora e tal, porque aquelas a gente sabe que vão todos voltar, eu acho que a da Gamorra é a mais possível da gente ter que reverter de alguma forma. Porque quando a joia exige um sacrifício, ela exige um sacrifício real. Porém, ela tem consciência. Então, se ela tem consciência, talvez, estando na mão do Thanos, ela possa descobrir que, na verdade, aquilo que ele mais amava era a sua própria missão. Pelo menos é isso que eu espero. Agora, uma joia da alma que pede um sacrifício, ela não é necessariamente esse tipo de alma que a gente tratou, mas ela mostra aquilo que ela veio. A joia da alma, nessa manopla do infinito específica, essa joia específica, ela é, na verdade, o poder sobre a vida. E é isso. Eu não sei se esse é isso é bom, porque parece que é muito simplificado. É meio esquisito, mas é isso mesmo. Então é isso. Se você curtiu essa análise do imaginário, não esquece de compartilhar por aí, escrever nos comentários o que você achou. Um abraço. Até mais. It's not easy being green. Eu tô
sendo racista com a gente verde? Eu acho que sim. Eu não conheço muita gente verde, porque é tudo igual, Fábio. Gravou tudo isso? Gravou. Então é isso.